No Selic Simples, o novo fundo de investimento do Nubank. Afinal, vale a pena você ir lá pagar imposto de renda ou não? Quanto a sua rentabilidade é da renda fixa, ele irá dar problema igualmente àquele outro fundo de investimento que o Nubank tem? É sobre isso que você irá aprender nesse vídeo. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Eu te peço para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho. Isso se já conhece aqui o canal do Grupo Milênio. Caso não, calma, no decorrer do vídeo você toma a sua decisão. Vamos falar sobre as características desse fundo de investimento para poder entender se efetivamente vale ou não a pena você aportar o seu dinheiro. O nome do fundo é o Nu Selic Simples e ele é um fundo de investimento, olha que interessante, de renda fixa, que é o público da maior parte no Nubank, que acaba investindo na caixinha no Nubank, que acaba investindo no RDB, que chegou uma época, ainda existem muitas pessoas que acabam aportando naquele outro fundo que o Nubank tem. Esse fundo de investimento tem algum problema? Não. Esse outro fundo, que não é o Nu Selic Simples, ele também é um fundo de renda fixa. Só que esse fundo específico, que quando teve aquele caso da Americanas, ele acabou oscilando em um dia 1% negativo para baixo aproximadamente, isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas. Isso tudo acabou ocorrendo porque esse outro fundo tinha uma debenture. E essa debenture acabou se desvalorizando bastante. Uma debenture é sim um ativo da renda fixa, então não foi que o Nubank te enganou. Ele realmente acabou colocando ativos somente da renda fixa. No entanto, a debenture é um ativo que eu sempre falo aqui no canal, que ele tem uma oscilação um pouco maior do que os demais ativos também da renda fixa. Então a pergunta que você deve estar se fazendo é, esse atual fundo de investimento, Nu Selic Simples, ele tem debenture? Ele tem algum ativo que pode oscilar bastante assim? E é nesse ponto que vamos para a segunda característica. Quais são os ativos que estarão dentro desse novo fundo de investimento no Nubank? São as LFT, que é letra financeira do Tesouro Nacional, e sempre pós-fixados. Ou seja, sabe quando você vai no site do Tesouro direto para poder comprar um ativo, que são um dos ativos mais seguros que existem, serão basicamente naqueles ativos que o Nubank irá investir, ou seja, ele irá comprar títulos públicos no Tesouro Nacional, igualmente você provavelmente já fez, e ele irá verificar quais deles ele irá deixar dentro do portfólio do seu fundo. Ou seja, ele não irá comprar um título público, o que talvez você fez, e sim alguns títulos públicos pós-fixados, que provavelmente irão ficar ali vinculados à Selic. Eles irão comprar, observe na tela, um título que tem como emissor a Secretaria do Tesouro Nacional, o tipo de rentabilidade pós-fixada, o prazo que ele irá comprar é um prazo diverso, porque os títulos eles têm prazos diferentes. Além disso, os juros não há, ok? E o resgate é na data do vencimento. Perceba na tela um print aí do site do Tesouro que tem diversos títulos disponíveis. O Nubank irá verificar quais deles, em certo período, fazem mais sentido e irá compor o portfólio do seu fundo de investimento. No entanto, você deve estar se perguntando em relação à liquidez. Quando eu quiser esse recurso, ele estará na minha conta no mesmo instante? Então chegamos na terceira característica, que quando você solicita o resgate até as 14 horas de um dia útil, esse recurso estará na sua conta até as 18 desse mesmo dia útil. Porém, caso você solicite fora do dia útil, ou se não após as 14, esse recurso irá cair na sua conta no próximo dia útil. Então se organize pensando nessa forma. E agora chegamos na quinta característica que eu tenho certeza que você quer saber, que é a rentabilidade. Rentabilidade da caixinha no Nubank fica vinculada ao CDI. O CDI ele rende um pouco menos do que a taxa Selic. Então, se esse investimento ele irá aportar em títulos públicos que são pós-fixados e muitos deles acabam sendo vinculados à taxa Selic, consequentemente, esse fundo de investimento irá render mais do que o CDI, que é a caixinha no Nubank. Esse fundo de investimento irá render no mínimo a taxa Selic da economia. Tá correto? E não é tão bem assim. Um fundo de investimento, ele não pode te prometer, te garantir o quanto ele irá render. O fundo, ele pode acabar passando para você o mínimo, o benchmark dele. O benchmark desse fundo de investimento realmente é a taxa Selic da economia.
Então ele irá sempre pretender ter uma rentabilidade até maior, ou no mínimo, a taxa Selic da economia. Mas isso não quer dizer que tem uma garantia, que ao longo do período ele irá render mais do que essa taxa. É um fundo de investimento, que esses ativos, você querendo ou não, ele tem certas oscilações, principalmente quando observamos no curto prazo. Se você comprasse um título público no curto prazo, você também poderia sofrer com essas oscilações. Lembre-se, no caso do Covid, que alguns títulos públicos eles ficaram com a rentabilidade, caso você fosse vender, ouça essa observação, caso você fosse vender, negativos naquele período. Consequentemente, um fundo de investimento que acaba comprando títulos públicos, em algum período, sim, ele pode ficar com a rentabilidade abaixo até da taxa Selic. O investimento inicial, que é a sexta característica, olha que interessante, estamos falando de R$100. Osmar, R$100 talvez seja um valor não tão acessível para todas as pessoas. Eu te entendo até. Só que não dá para dizer que é um valor absurdamente alto. Não dá para dizer que é um valor que acaba segregando, que ninguém irá conseguir investir, somente pessoas muito ricas. Não, não é. R$100, talvez você consiga se organizar dentro do mês para poder separar e conseguir fazer esse aporte. Além do mais, perceba que esse valor de investimento mínimo de R$100 ele é até menor do que o investimento mínimo em alguns ativos dentro do próprio Tesouro Nacional. Sendo mais acessível, então, você talvez aportar no fundo de investimento no Selic Simples, que acabar comprando um pós-fixado dentro do Tesouro Nacional, terá um investimento mínimo maior. E tem um detalhe que agora chegaremos na sétima característica desse fundo. Quando você, nesse exato instante, abre o computador e pretende fazer um aporte financeiro, você terá que estudar qual investimento irá aportar, terá que estudar as características desse investimento que você está focando e dos outros demais, terá que fazer uma análise de mercado, dentre outros vários aspectos. Agora, quando você investe no fundo de investimento, você terá que, todo mês, tentar pensar nisso a cada 6 meses, todo ano, como é mais ou menos. E não, um fundo de investimento, não sei se você sabe, e calma que eu vou falar ainda se ele é seguro ou não. Esse fundo de investimento e os fundos de investimentos, eles acabam tendo uma gestora por trás. Eles acabam tendo uma equipe, que essa equipe, eles vivem do mercado financeiro. Eles vivem com o mercado financeiro. Consequentemente, eles irão sempre estudar o mercado para poder entender as melhores oportunidades que estão tendo naquele período para compor a carteira do fundo. Então, quando você compra o fundo de investimento do Nubank, você não precisa se preocupar com isso. A própria gestora, que é a Nu Asset, que tem aproximadamente quase que 500 mil de clientes, que é a gestora do Nubank, eles irão com certa periodicidade observar quais ativos de pós-fixados dentro do título nacional irão ficar no seu portfólio. Até porque, como você observou já aqui no vídeo, existem diversos ativos que você pode realizar esse tipo de aporte. E agora chegamos na oitava característica, e olha que interessante, talvez seja uma pegadinha. Comumente no mercado é uma pegadinha, que é a taxa de administração. Às vezes um fundo te promete tudo, mas como a taxa de administração é muito alta, ele acaba comendo, vou usar esse termo, o seu lucro, fazendo com que ele renda, às vezes até abaixo do que a taxa Selic, abaixo da taxa do CDI. E o que eu estou dizendo não é algo excepcional, que tem um fundo de investimento que isso ocorre. Não, isso é muito comum no mercado, por incrível que pareça. Então tome muito cuidado com isso. Só que esse fundo de investimento no Nubank, o benchmark dele, o mínimo que ele tenta buscar, é a taxa Selic. Ok, certo. Ele não tem taxa de performance. Ou seja, se ele acabar rendendo mais do que a taxa Selic, ele acaba não te cobrando uma outra taxa, um outro juros. Isso é comum em vários fundos do mercado. Eles comentam o seguinte: se eu bater o benchmark, a taxa Selic, ok. Agora, se eu render 10% acima da taxa Selic, eu acabo te cobrando uma taxa de performance de X%. Então, o fundo acaba ganhando e você acaba ganhando por essa performance a mais. O Nubank acaba não cobrando essa taxa de performance e a taxa de administração deles, por ano, é de 0,19%. E assim, milênio, é uma taxa baixa. Quando você faz o comparativo com demais fundos, é uma taxa baixa. E o marketing que o Nubank diz é que essa taxa é até abaixo
da taxa de custódia da B3, que é de 0,20. Então, isso não deixa de ser um ponto positivo. E vamos falar agora que ainda não é a pegadinha, eu ainda vou falar a pegadinha, que é a oitava característica, que é em relação ao imposto de renda e o IOF. Você paga? E sim, claro que você paga. A tabela do imposto de renda, você percebe aí na tela nesse exato instante. Você irá pagar menos imposto no decorrer do tempo, caso você venha optar para retirar o seu aporte. E o IOF você pagará somente nos 30 primeiros dias após o investimento. Consequentemente, a partir disso, você não precisará pagar o imposto do IOF. O imposto de renda não tem como você fugir. Você vai pagar sim, caso faça a venda. Como a maioria dos investimentos financeiros, aliás, você já tem conhecimento sobre isso. E nesse instante chegamos na nona característica, que muitos dizem que é sempre uma pegadinha, via de regra, dos fundos de investimento, porque a maioria dos fundos tem essa característica, que é o famoso come cotas. O que seria isso? 2 vezes no ano, em maio e em novembro, o governo acaba comendo uma quantidade de cotas que você comprou. Como assim? Pense que se você tiver um investimento por 10 anos de um fundo, você irá pagar 20 vezes, 2 vezes no ano, ao longo desses 10 anos, no total, o imposto de forma antecipada. O que acontece é que esses fundos de investimento, a cada 6 meses, em maio e em novembro, existe uma movimentação automática para poder entender o quanto nesse período aquele fundo acabou lucrando. Se o fundo efetivamente teve lucro, o governo ele acaba antecipando o seu recolhimento. A Receita Federal faz isso de forma automática nesses fundos de investimento, que tem o Come Cotas, que é o caso do Nubank, esse Nu Selic Simples. A partir dessa apuração, observação que realmente teve lucro, antes do governo pegar algum recurso financeiro em si, ele acaba pegando uma quantidade de cotas referente ao valor de imposto que você deve pagar de forma antecipada, somente em cima do lucro. Então, quando você investe nesse fundo de investimento, você começa ali com 100 cotas. No decorrer do tempo, você percebe que em maio você está com 99 cotas. Você percebe que em novembro você está com 97 cotas. E assim de forma sucessiva irá diminuindo ao longo do tempo, que é uma antecipação do imposto feita pelo governo. Osmar, e quando eu vender o meu ativo, vou pagar em duplicidade? Imposto não. Irá se avaliar efetivamente quando você irá pagar naquele período em relação ao lucro. Não se preocupe quanto a isso. Mas de uma certa forma, isso não é um aspecto positivo de um fundo de investimento ter o Come Cotas. E agora chegamos na 10ª característica, a questão da segurança. Esse fundo de investimento ele é seguro? Entenda. O fundo de investimento no Selic Simples, ele acaba aportando em ativos do Tesouro Nacional, que são considerados os ativos mais seguros que temos no Brasil. Até porque eles ficam vinculados ao governo. O governo, na pior das hipóteses, ele ou vai rolar a dívida, criar mais dívida para pagar a anterior, que isso é bem normal, ou ele irá simplesmente emitir mais moeda e irá pagar, ok? Além disso, a maioria das instituições financeiras são as quais têm 70% da negociação desses títulos, muitas das vezes para caixa e muitas das vezes para negociações noturnas, vou chamar dessa forma, entre bancos, para que um banco não fique negativo. Então, se um banco ele acaba comprando esse tipo de ativo, esse tipo de título, talvez seja porque é seguro. Mas você não está investindo no título, você não está comprando no Tesouro Nacional, e sim no fundo. Então, o que acontece é o seguinte, esse fundo de investimento, ele não tem, por exemplo, a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo de investimento, ele pode, o próprio Nubank diz isso, ter oscilações negativas, abaixo da taxa Selic. Consequentemente, como qualquer fundo de investimento, ele tem sim seu risco. É um risco menor, pensando que são ativos da renda fixa? Sim, é um risco menor que esses ativos da renda fixa estão vinculados ao Tesouro Nacional? Sim, também. E também é um risco menor, pensando que é um fundo de investimento que acaba sendo gerido, tendo como uma gestora, empresa vinculada ao Nubank, que é um grande banco nacional atualmente. Em contrapartida, eu preciso comentar contigo que não tem a cobertura do FGC. Essas características citadas, elas são importantes para você ter como norte, se irá aportar
nesse fundo de investimento novo do Nubank ou não. Eu vou deixar também esse vídeo aqui do lado, uma comparação entre o Nubank com a Rico. Qual será que vale mais a pena? Aonde é que você irá deixar seu dinheiro? Qual tem o melhor cartão de crédito? Qual que tem as melhores vantagens? Lembrando que a Rico faz parte do Grupo XP, a maior corretora da América Latina. Ou será que é melhor deixar o dinheiro no maior banco digital da América Latina? Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura. Eu te vejo daqui a pouco.